Ora, boa tarde, aleluia, hoje é o dia 4/2/2021 e hoje são 13h29 e hoje é quinta-feira, aleluia, glória a Deus. O Senhor vive, é um Deus vivo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos fazer uma gravação cujo título é Jesus morreu para nos salvar de todo o mal. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler aqui o hino 294. Morreu na cruz para nos salvar e da opressão nos libertou. Se fez pobre e sofreu. Brevemente ele descerá, cheio de glória e esplendor. Todos verão quem é o Senhor, que para sempre reinará. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Vitorioso sou com Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia, vitorioso sou, mais que vencedor, reinando estou, muito mais que vencedor, reinando estou, com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, eu estive a ouvir um vídeo do pastor Dave Robertson e tirei aqui algumas notas e depois completei com outros dados. E gostava de que iniciássemos esta gravação com esta leitura. Glória ao Senhor, aleluia. É sobre línguas. Eu tenho um livro dele sobre línguas e é muito interessante. Como Deus lhe revelou sobre falar línguas. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos. De repente veio do céu o Senhor Espírito Santo e manifestou-se como um vento veemente, impetuoso, que significa o mesmo, e revelou-se também como línguas de fogo. Foi uma visão, mas era uma visão mesmo que eles ouviram mesmo, glória ao Senhor. Então, vamos ler e vamos dizer que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, fui, sou e serei sempre curado e salvo. Aleluia. Glória ao Senhor. Quando um cristão está orando em línguas, se ele o fizer em casa, edifica-se a si mesmo. Mas também na igreja, pode falar em línguas. Só que se não tiver intérprete, é melhor ficar calado, porque os outros não percebem o que ele diz. Só Deus é que está a perceber o que ele diz. Então, ninguém entende, essa pessoa está a falar línguas, ninguém o entende enquanto ele está falando com Deus. Porque ele está falando em língua desconhecida. Quando começa a orar em língua desconhecida,
entro em comunhão direta com Deus. Comunhão quer dizer participação do mesmo pão. Isto é um exemplo, né? Do mesmo pão ou bolo ou doutrina. Então, o que fala a língua desconhecida é-lhe dado, essa língua é-lhe dada por Deus, e é-lhe dado o poder para subir a um lugar ou posição de autoridade no mundo espiritual, autoridade e graça, em que possa falar línguas e também interpretar e também profetizar, para que a igreja receba, a igreja ou grupo de pessoas reunidas receba edificação. Com o seu espírito, o cristão está a falar mistérios, que significa segredos revelados ou não revelados ainda a essa pessoa. Quando falo em línguas, o meu espírito fala diretamente com o Pai Celestial, o Deus vivo no qual vivemos, nos movemos e existimos. Portanto, está a falar diretamente com o Pai Celestial, está a edificar-se, etc. Se o cristão interpretar as línguas, fala com as pessoas que o estão a ouvir, na língua dessas pessoas. E, neste caso, seria o português. Deus está sempre disponível para ouvir o cristão que fala em línguas. E Deus está disponível para responder, porque é responder, embora nós não conheçamos, as línguas, podemos estar a orar pela nossa família, estão em viagem, ou foram para a escola, qualquer coisa. Nós não sabemos, mas o Espírito Santo está a orar uma língua que é em concordância com o Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Senhor Espírito Santo, que fala a oração correta, a oração está de acordo com o Pai, Filho e Espírito Santo, são perfeitos, é um só Deus, né? O Senhor Espírito Santo usa as pessoas que estão disponíveis para falarem em língua de pessoa que queira, mas também posso pedir ao Senhor Espírito Santo que me ajude a fazê-lo, e porque ele vai falar a língua correta, que é, como eu disse já 2 vezes. Portanto, se o cristão estiver disponível para falar em línguas, a sua consciência tem consciência do que ele não fica a dizer coisas, que ele tem controle sobre as línguas. O profeta deve ter controle sobre aquilo que está a dizer. Não é, o Espírito Santo não faz como o diabo, que endemoninha as pessoas e faz-los ficar a sofrer, etc. Não. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É tudo santo e para nossa bênção. Portanto, o facto de falarmos em línguas significa que falamos mistérios que não são para benefício de Deus, porque Ele conhece todos os mistérios. Os mistérios, estes mistérios são espirituais, não é algo que a gente tenha que ir procurar na Terra ou em qualquer sítio. Portanto, estes mistérios espirituais que você fala são falados para seu próprio benefício, para que você entenda que ele te edifica. O falar em línguas nos edifica. Portanto,
que ele te edifica ou te instrui, ou te leva até um lugar ou posição espiritual de autoridade e graça, como na Marinha de Guerra Portuguesa. Eu estive na Marinha também e ainda estive a ler aqui qualquer coisa sobre isso. Como na Marinha da Guerra, quando um homem sobe de segundo tenente, que tem 2 galões estreitos, para o primeiro tenente, que tem 3 galões estreitos, então esse homem fica com mais autoridade. Então, estes mistérios foram escondidos em Deus, desde a fundação do mundo. Se o cristão interpretar as línguas, fala com as pessoas e Deus está sempre disponível para ouvir o cristão, seja em português ou em língua desconhecida. Portanto, Deus está sempre disponível para ouvir o cristão que fala em línguas e Deus está disponível para responder, porque é o Senhor Espírito Santo que fala a oração correta, de acordo, como eu disse há bocado, com a mente de Deus. As pessoas que estão disponíveis para falar em língua têm consciência disso. São as pessoas que ouvem o pregador, ou seja, quando a pessoa entende o pregador e que está a falar da Bíblia ou de outras coisas, né? Então essa pessoa tem consciência que Deus está a usar aquele pastor e que isso será também bom para ele. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. O facto de falarmos em línguas significa que falamos mistérios que não são para benefício de Deus. Já tinha lido, não é? Glória ao Senhor. Portanto, continuando, vamos aqui à página 5, diz assim. Portanto, a palavra fundação quer dizer um alicerce. Cristo em você estou a falar brasileiro, em você é a esperança da glória. Então temos que receber Jesus, dizer: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, Salvador. Eu tinha 19 anos, estive desempregado 4 meses e depois recebi Jesus no domingo, na segunda-feira já tinha emprego. Fui ganhar 4 vezes mais e a partir daí Deus começou-me a abençoar e eu confio que Ele nunca falha. Glória ao Senhor. Portanto, Cristo em vós, a esperança da glória. Aliás, então Deus pode revelar-lhe em seu entendimento se você passou, como o exemplo que demos há bocado, de segundo tenente para primeiro tenente. E Jesus depois vai nos dar a capacidade de fazer obras como Ele fez e faz, porque Ele está sempre connosco. Glória ao Senhor. Portanto, você deve expulsar também o diabo. O diabo tenta resistir, impedir-nos, fazer-nos ficar com sintomas de doença, etc. Portanto, devemos sujeitar-nos a Deus e Ele nos exaltará. Glória ao Senhor. Portanto, Deus está operando em mim, naqueles que creem nele e que vivem pela fé nele. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, para confirmarmos esta
este texto também. Vamos ler algumas passagens da Bíblia. O título já vimos é Jesus morreu para nos salvar de todo o mal. Então a palavra de Deus em 1 Coríntios 14, 1 a 5 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. É claro que se a pessoa quiser falar línguas com uma pessoa que não fala senão o português, a pessoa não vai perceber nada, não é? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Portanto, a nossa mensagem deve ser sempre para edificar as pessoas, instruí-las ou exortá-las a viverem de forma melhor e a consolá-las. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, ou seja, o espírito da pessoa está a falar em línguas e ele está a ser instruído, porque o que profetiza edifica a igreja. Aliás, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós, dizia São Paulo, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Maior quer dizer, é mais importante, porque está a instruir. Quero irmãos faleis, estou a repetir. Eu quero que todos vós faleis línguas, mas quero muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é um trabalho mais edificante, é maior do que o que fala em línguas. A não ser que também interprete, porque ao interpretar, se Deus lhe deu a interpretação, ao interpretar, ele está a falar também em português, no nosso caso. Não é? Portanto, vou ler outra vez. E eu quero que todos vós faleis línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que a pessoa que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Em São João 14, 11 a 14, diz: crede-me, disse o Senhor Jesus Cristo, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, as pessoas que ouviam Jesus falar diziam: nunca homem nenhum falou como este homem. E o São Pedro disse: para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, dizia o São Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Outro versículo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E ressuscitou e foi para o Pai. Outro versículo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, dizia o Senhor Jesus. Portanto, vamos ler também aqui em 1 Pedro 5, 4 a 9. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos mais velhos, aos anciãos e pessoas que têm conhecimento da Bíblia.
vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, para que não haja guerra, fiquem todos em paz. Vou ler outra vez. Semelhantemente, vós, jovens, isto foi o São Paulo que escreveu, ou mandou escrever, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. O soberbo é o que não é humilde, né? Não fala com amor aos anciãos, não fala com as outras pessoas com amor, mas é soberbo, pensa que é mais que os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça do Senhor Jesus Cristo nos basta, porque pela sua graça podemos todas as coisas. Aleluia. Outro versículo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Podemos dizer ao Pai Celestial: Pai Celestial, eu me humilho debaixo da tua potente mão, para que no tempo que tu determinaste, tu me exaltes. Aleluia. Outro versículo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, o diabo é adversário de Deus e também é adversário daqueles que querem seguir a Jesus. Repetindo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Jesus é que é o leão da tribo de Judá, mas ele quer imitar as coisas de Deus. Vou ler outra vez. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, o diabo procura destruir a igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, da qual Jesus Cristo é o chefe, é o cabeça. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos ver novamente com mais calma sobre as línguas, como nós falamos no início. Portanto, eu disse há bocado também, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, por tudo o que ele fez para nos livrar do Adão e da Eva e da sua geração, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, foi, sou e serei sempre curado e salvo. Aleluia, glória ao Senhor. Também lemos que aquele que fala em línguas ninguém o entende. Enquanto ele está falando com Deus, ninguém o entende. Porque Deus é Espírito e o homem que fala com Deus também é Espírito. Então ninguém se mete na conversa entre Deus e o cristão que está falando com Deus, o Filho de Deus. Portanto, ninguém o entende enquanto ele está falando com Deus, porque está falando em língua desconhecida. Quando começa a orar na língua desconhecida, entro em comunhão direta com Deus, ou seja, em comunhão com Deus. Comunhão quer dizer participação do mesmo. Vamos dar um exemplo: do pão ao bolo, ou doutrina,
é como numa casa no Natal, estão todos ali a comer na mesma mesa. Isso é ter comunhão uns com os outros e deve haver paz, como eu disse há bocadinho, e não guerra, não desconfianças, não refilar, não refilando uns com os outros. Portanto, comunhão quer dizer participação do mesmo pão ao bolo ou doutrina. O que fala a língua desconhecida é-lhe dado por Deus o poder para subir a um lugar ou posição de autoridade e graça, em que possa falar línguas e também profetizar, para que a igreja receba edificação. Com o seu espírito, o cristão fala mistérios quando fala em línguas. Mistérios quer dizer segredos, revelados ou não revelados. Ainda. Quando falo em línguas, o meu espírito fala diretamente com o Pai Celestial em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o cristão interpretar as línguas, fala com as pessoas que percebem, por exemplo, em português, é isso? Com as pessoas, e Deus está sempre disponível para ouvir o cristão, fala, neste caso em português, ou que fala em línguas, e Deus está disponível para responder, porque é o Senhor Espírito Santo que fala a oração correta e direta. O Espírito Santo sabe a mente de Deus Pai e fala a oração que Deus Pai deseja que seja falada. Portanto, e Deus está disponível para responder, porque é o Senhor Espírito Santo que fala a oração correta e usa as pessoas que estão disponíveis para falar, e que quiserem, né? Para falar em língua. Na igreja ninguém é obrigado a fazer nada em língua. Portanto, se as pessoas que ouvem o pregador percebem, se ele falar, no nosso caso, em português, ou se falarem em línguas estranhas, se houver interpretação. Portanto, o facto de falarmos em línguas significa que falamos mistérios que não são para benefício de Deus, porque Deus já conhece todos os mistérios. Estes mistérios são mistérios espirituais que você fala, ou que se quiser falar ou não, que você fala, são falados para seu próprio benefício. Só edifica-se a si mesmo. Um próprio benefício para que você entenda, que Ele, Deus, nos edifica quando falamos em línguas. Edifica em várias áreas, na área da fé, da santificação, etc. Portanto, quando Deus está a edificar quando a pessoa fala em línguas. Ou o instrui e o eleva até um lugar, ou, como dissemos atrás, oposição da autoridade e graça espiritual. Como na Marinha, como eu disse há bocado, na Marinha, como na Marinha de Guerra, quando um homem sobe de segundo tenente, que tem apenas 3 galões estreitinhos, para primeiro tenente, que já tem 3 galões estreitos, para primeiro tenente, fica com mais autoridade, mesmo na guerra, né?
e no ordenado também. Estes mistérios foram escondidos em Deus desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. Vamos mudar de página. Portanto, o que é que quer dizer fundação? É alicerce. Cristo, e depois a palavra de Deus diz: Cristo em você, Cristo em vós, mais português. Cristo em vós é a esperança da glória. Isto é em Colossenses 1, 27, verso 27. Então, Deus pode revelar a cada pessoa que queira, em seu entendimento espiritual. Se você passou, o exemplo atrás, né? Se você passou de segundo tenente para primeiro tenente, você deve expulsar também o diabo, porque ele quer impedir que fale línguas. Como isso edifica, o diabo quer sempre atrapalhar. É como o cão que vai com, sei lá, com o dono e ataca o outro que vai ao lado do dono, né? Você deve expulsar o diabo. O que é expulsar? É dizer, fora daqui, diabo, no nome do Senhor Jesus. Etc. Expulsar o diabo. Deve resistir firme na fé. Deve sujeitar-se a Deus, orar, fazer tudo o que Deus manda, e ele, Deus, o exaltará. Portanto, já verificamos que edificar quer dizer instruir. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, quer dizer instrui-se a si mesmo. Pode ser na área da fé, como eu estava a dizer, ou noutra. Edificar quer dizer instruir. E profetizar também é instruir. É como nós vimos, é edificar a pessoa, então, ensiná-la. Portanto, podemos dizer que estamos muito felizes porque o Senhor Jesus Cristo nos libertou, aleluia. Profetizar também é a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,17. Portanto, não preciso que alguém profetize para mim, em meu favor, porque ao falar em línguas, a mente de Cristo está a manifestar-se em mim ou em outra pessoa que está a falar em línguas. Quando falo línguas, então eu conheço a mente do Senhor Jesus Cristo que está operando em mim. Glória ao Senhor. Então, vamos terminar e vamos terminar, passando aqui um bocadinho para a frente. Vamos ver que houve um homem, o Jó. Era dito antigamente que o Jó foi o homem que teve mais fé, né? Então o inimigo pediu a Deus para lhe fazer mal. Mas o Senhor vence a Jesus. É claro que o Jó viveu muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Jesus, se quisesse, podia não ter vindo, né? Ele fazia aquilo, o Pai não o obrigava a fazer nada. Mas é claro que a mente do Pai, do Filho e do Espírito Santo são semelhantes, né? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos perfeitos, né? Então, nós vemos aqui em Marcos 3:27, diz: ninguém pode roubar os bens do valente, que chamavam, o diabo chamava-lhe valente, né? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. Foi o que Jesus fez. Jesus veio, morreu por nós, e isso deu lugar a que o Adão e a sua geração, e nós e os outros que vierem, sejam salvos. Portanto, Marcos 3:27 diz: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa.
Portanto, no caso do Jó, a quem o diabo fez muito mal, é possível ler na Bíblia, o livro Jó, Job. Então, o diabo já não pode fazer isso. E se tentar fazer-nos mal, nós podemos expulsá-lo, segundo a palavra de Deus diz. Em Lucas 11, 22, mas sobrevindo outra mais valente, que foi o Senhor Jesus, do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Agora, os despojos, Jesus, é tudo de Deus, glória ao Senhor. O diabo só pode fazer alguma coisa se uma pessoa lhe quiser obedecer, não é? O que não é o meu caso, nem daquelas pessoas que estão a ouvir. Portanto, vemos que Deus nos deu vitória total. Nós somos parte do seu corpo. Assim como o corpo tem cabeça, tronco e membros, coração, rins, pulmões, baço, fígado, etc. Assim é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é a cabeça espiritual, nós sabemos que estamos protegidos nele. Também o Salmo 91 diz que nenhum mal nos acontecerá. Glória ao Senhor. Portanto, é nisso que devemos firmar-nos. O rei Salomão dizia: a morte e a vida estão no poder da língua. Devemos usar a nossa língua sempre de acordo com a palavra de Deus. Então, amados irmãos e amigos, vamos terminar. Que Deus os abençoe. E tchau. Saúde.